Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Hoje, irmãos, 25º dia, Jesus ressuscitado no meio de nós. Que alegria estarmos aqui e cada dia o Senhor ressuscitando algo em nosso coração. Hoje a palavra de Deus encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 16 e 17, aonde o autor deste livro que nós estamos meditando, ele traz da liturgia diária. Então, se você está lendo comigo, meditando comigo o Evangelho, está também sendo tirado do Evangelho de hoje. Irmãos, hoje o Senhor quer ressuscitar em nós a humildade. Uma palavra muito usada, mas pouco professada, pouco colocada em prática. Irmãos, Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16, convido você a meditar comigo, a orar comigo sobre ela. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que me enviou, que o enviou. Se compreendeste estas coisas, será feliz sobre a condição de praticardes. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O autor do livro, 40 dias com Jesus ressuscitado, para aqueles que estão chegando, estão vendo, nós estamos meditando hoje já capítulo 25 deste livro. Se você quer meditar conosco a partir de agora, se você também quer ver, temos os outros vídeos todos aqui no canal. E 40 dias com Jesus ressuscitado, Ele nos vai ressuscitando cada dia algo em nosso coração, em nossa alma, em nosso chamado. E hoje Ele quer ressuscitar em nós a humildade. Nesta leitura, Jesus está dizendo que o servo não é maior do que o seu Senhor, discursando a respeito do Pai, ao mesmo tempo que vemos em Jesus a humildade de entender que o Pai está acima dele. Também quer que entendamos que Ele está acima de nós, embora Ele nos serve. A humildade que nos está sendo proposta foi dedicar por Ele o princípio da humildade parte de Jesus Cristo. Ele não está simplesmente pregando um ideal de vista. Ele está falando e testificando, sendo aquilo que falta. Aquilo que Ele fala, Ele está testificando tudo. Por que o Senhor, quando ele falava, as pessoas olhavam e falavam, por que ele fala com tanta autoridade? Porque, irmãos, ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Se nós vermos Paulo, por que Paulo ele era, vamos dizer assim, tão convincente naquilo? Porque ele vivia aquilo que pregava. Tanto que ele mesmo usa como exemplo, fazei o que eu faço. Olha a autoridade que ele tinha em falar isso. Porque, irmãos, o Senhor, ele não somente pregava a humildade, ele era humilde. E aqui, esse texto continua, o texto da Quinta-feira Santa, dentre tantas coisas lindas que acontecem naquela noite. Naquela hora, no lava-pés, Jesus se fez menor e, tomando um jarro de água em uma toalha, lavou os pés dos discípulos, desejando-lhes que fosse feita a mesma coisa a partir daquela hora. Aquele é o maior ensino que deve ser o comportamento dos seus seguidores. Se ele é o mestre e o Senhor fez aquilo, é o modelo perfeito a ser seguido. Concluí dizendo que quem compreende essas coisas será feliz sobre as condições de verdadeiramente praticar. Um falso conceito que temos de imaginar que a pessoa humilde é bobinha. Dizem que as pessoas, porque é muito humilde, por aguentar tudo, não falar nada, não reagir, não reclamar, isto não é humildade. Nem mesmo aquela pessoa que fica no cantinho, caladinha, vergonhosa e tímida. A pessoa confunde humildade com timidez, com dificuldades de se expressar. A humildade não está condicionada à personalidade da pessoa. Até porque as pessoas de personalidade forte, que são muito humildes, e pessoas quietinhas, que são sem um pingo de humildade. O falso conceito de humildade é tão grave que as pessoas que não desejam de forma alguma ser humildes, porque dizem não ser capazes de adotar estas características citadas, mas isto não é humildade.
aqui ele traz para nós 7 pontos. 7 pontos que vamos trazer sobre esta humildade. A humildade faz a pessoa prosperar e crescer. A primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede favores aos humildes. Portanto, somente o humilde prospera, cresce, avança. É um primeiro momento, parece que o soberbo está crescendo, mas é um efeito dominó, um castelinho de areia que se desenvolve com um sopro. O humilde cresce devagar como as bases sólidas, vai caminhando e Deus vai liberando favores, abrindo portas, enquanto os soberbos ele resiste. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 159, diz que a pessoa que caminha com humildade, Deus a conduz ao crescimento. Mesmo que o desejo do humilde não seja crescer, apenas caminhar, mas Deus vai empurrando ao crescimento. Segundo ponto aqui, o humilde é protegido, é protetiva. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: no mundo espiritual, o alicerce é a humildade, o telhado é a proteção de Deus. Na visão do santo, Deus compromete em proteger quem é humilde, porque o telhado protege a casa inteira e os seus arredores. Santa Teresa de Ávila diz: se fores humildes, não tenhas medo, Deus não permitirá que ninguém te engane. O nome disso é proteção. Aqui, nesse segundo ponto, aqueles que são humildes, Deus protege. A humildade, terceiro ponto. A humildade traz honra. Honra é aquilo que as pessoas enxergam em você. A humildade faz deixar expostos publicamente aquilo que é, como fonte de inspiração. Olha, que o homem de Deus, que mulher de Deus educada, que filhos lindos, que bênção a casa dele. Atrai olhar por isto, diz o livro dos Provérbios, capítulo 29, versículo 23. A soberba eleva o homem ao abatimento e à morte, mas a humildade faz com que o Espírito lhe dê honra. É uma alegria viva, publicada e próspera, enquanto o soberbo vive abatido e caminha para a morte. Então aqui, irmãos, quando o humilde, ele é protegido por Deus, ele cresce, as pessoas vão olhar para ele e vão falar: nossa, que homem e mulher de Deus. Mas isto vem através da nossa humildade. Humilde gera intimidade, diz Santo Agostinho. A soberba exila o homem de Deus. O soberbo não consegue gerar intimidade com Deus. Não tem acesso à sua presença, pois está exilado em si mesmo, no próprio umbigo. Ao contrário, o humilde está próximo, cria laços, gera vínculos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: Pai, eu agradeço porque escolheste estas coisas, escondestes essas coisas aos grandes e aos sábios e revelou aos humildes. A intimidade do coração para o coração é só gerada com quem tem pureza, como de uma criança, diz Jesus. Este quarto ponto para nós. Quinto ponto, a humildade é a lei espiritual. No Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 8, Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, que seja o último e sirva a todos. Não foi Jesus que fez a ceia? Sendo o mestre, lavou os pés dos discípulos? Naquela época, lavar os pés era a função de um escravo. Uma lei espiritual é uma ordem. Irmãos, aqui o Senhor ele fala tantos outros lugares, para escolhermos os últimos lugares. Isto é humildade. Não, vou fazer isso para mostrar que sou humilde. Não precisa, irmãos. A humildade passa de dentro do coração. Sexto ponto, a humildade preventiva. Diz Santo Agostinho: quanto mais alto o homem chega, talvez deva ser a humildade, para que grande não seja a sua queda. A humildade precisa caminhar junto com o crescimento, para proteger e prevenir a qualquer queda. Santa Teresa de Ávila. A humildade é o trilho que mantém sempre a locomotiva da verdade. Quem caminha com humildade não erra. Na comparação, a santa apresenta a humildade como o trilho que nos conduzirá ao erro. Aqui ela traz: aquele que não anda na humildade, esse trilho nos leva ao erro. Mas aquele que trilha o caminho da humildade, esse sim é conduzido. É conduzido e não erra.
Sétimo ponto, a humildade é santificante. Santo Agostinho. Quando me perguntam o que é preciso fazer para ser perfeito, eu digo: primeiro, seja humilde. Segundo, a humildade. Terceiro, a humildade. E assim a humildade. Quem for humilde vai conquistar a santidade. Santo Tomás de Aquino. A humildade é o primeiro degrau para quem quer atingir a perfeição. O que dizer da Virgem Maria, que no Magnífica cantou: porque ele olhou para a humildade da sua serva. Irmãos, olha que bonito. Nossa Senhora, ela canta isso no Magnífica. Porque Jesus, ele olha a humildade, ele olha o coração. O pecado entrou no mundo pela soberba de Adão e Eva, e a salvação entrou pela humildade do novo Adão e da nova Eva. Jesus e Maria. E por isso Santo Tomás de Aquino diz que a principal das virtudes é a humildade. Lúcifer perdeu por arrogância. São Miguel Arcanjo venceu pela humildade e declarou: quem como Deus? Santa Teresinha do Menino Jesus diz que para adquirir a humildade é preciso obedecer com alegria tudo. Olha que lindo. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que para nós adquirir esta humildade é preciso obedecer a tudo que o Senhor nos traz com alegria, em tudo que Ele nos fala. Santo Agostinho diz que a desobediência é o falso humilde. O desobediente é o falso humilde. E continua o raciocínio dizendo que prefere um pecador humilde do que um beato soberbo. Vamos pedir a Deus, portanto, a graça desta humildade. Irmãos, quantos irmãos eu tenho visto falar que não precisa da igreja, que eu não preciso estar lá. Isto é soberba, confiar em si mesmo, não confiar no que o Senhor trouxe. Ele mesmo fundou a sua igreja, ele mesmo fundou. Tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele edificou algo. Ele edificou a igreja visível para nós. E quando nós falamos, eu não preciso ir, estamos sendo soberbos. E o Senhor, Ele fala hoje para nós que Ele rejeita os soberbos. Irmãos, hoje o Senhor quer ressuscitar a humildade. Humildade também é reconhecer que precisamos de Deus a todo momento. Humildade é reconhecer que somos fracos. Humildade é reconhecer que somente Deus pode nos salvar. Humildade é precisar de Deus a todo momento. O Senhor quer ressuscitar em nós esta humildade. Ele foi humilde, ele falou com autoridade e todos reconheceram. E nós hoje estamos sendo chamados a ressuscitar esta humildade em nós. Não dizermos que somos humildes, mas vivermos em humildade. Que Deus abençoe você.